congregação, para que os servos de Deus sejam abençoados, né? Glória ao nome do Senhor, quando nós deixamos a Deus falar conosco, o Espírito Santo agir em minha e em nossas vidas, nós somos abençoados. Eu quero ler aqui uma palavra importante. Glória a Deus, que todas as palavras de Deus são abençoadas, são ungidas, né? E Jesus mesmo disse isso em Isaías 61. Ele diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim para pregoar boas novas de salvação, né, a todos os judeus, né, a todos aqueles que estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. Que bom é que todos pudessem ouvir atentamente a voz de Deus, né? Esse Brasil, um Brasil pródigo, um Brasil que o povo diz que é de Deus, mas na verdade eles falam que o Brasil é de Deus só dos lábios para fora. O pecado evolui, a ignorância evolui, né? A falta de paz, a falta de amor, a falta de comunhão de uns para com os outros fica a desejar. Jesus falou sobre isso. Esses dias eu tive a oportunidade de falar na rádio web, né, para o Brasil e fora do Brasil, sobre isso, a importância que temos de estar unidos, amando uns aos outros, como Cristo amor, né? Como Cristo amor. E Jesus deixou essa missão para nós: amai-vos uns aos outros, como a vós mesmo, né? Quantas pessoas que maltratam um outro, né? Tira a paz, tira a alegria, né? O contentamento, com palavras frívolas, palavras nécias, palavras que não levam para lugar nenhum, né? Mas Jesus demonstrou uma lição importante para aqueles que seguem a Ele, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos mesmo amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Escute esta: pelos seus amigos. E Jesus ainda disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando fazer. Então, será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer? O servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Jesus falou isto, né? Então, nós somos hoje filhos de Deus, fomos comprados com bom preço do sangue de Jesus, jorrado na cruz do Calvário. Ele sabe o preço que custou a minha alma, a sua alma, a nossa alma, né? Aleluia, através do sofrimento, do padecimento de Jesus, Jesus sendo esbofeteado, Jesus sendo cuspido, Jesus sendo levado para a prisão, Jesus sendo escarnecido sem dolo, como se ele fosse o maior malfeitor de todos os tempos, como se ele fosse o maior homicida de todos os tempos. Jesus sofreu calado, Jesus não abriu a boca para ofender a Pôncio Pilatos, para responder para Herodes, a Agripa e tantas outras autoridades, os sumos sacerdotes, aqueles que se levantaram contra ele inocentemente, porque Jesus, ele não pecou, ele nunca pecou. Eu disse que ele nunca pecou, né? E então ele deu exemplo da fidelidade. Ele tomou o meu corpo, tomou o seu corpo, né? E deu exemplo. Ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansado, ele sentia fadiga, mas porém, pelo amor das almas, em busca das almas, peregrinando pelo deserto, pelo meio do matagal, para evangelizar, para ir em busca de uma alma, de alguém que precisava de uma palavra.
E nesta noite você está do outro lado me ouvindo essa palavra, ouvindo esse conselho da palavra de Deus. Não adianta eu bater no peito, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu não posso nada, não faço nada. Sem Jesus ninguém faz nada. Jesus é Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Portanto, eu vejo nisto uma ignorância tamanha. Na época do século 21, não é mais para isto que vem acontecendo. A época da educação, a época aí do estudo evoluído, né? Então as crianças hoje com 10 anos, 9, 12 anos já está entrando no ginásio, né? Já tirou aí uma parte do estudo, já é conhecedor, né? Aleluia, já tem educação, sabe o que é decifrar a mão direita da esquerda. Então Jesus veio pregando esse evangelho por todas as partes na Palestina, convidando os judeus a se arrependerem, aleluia, e também nascer de novo. Esta foi a atitude de Jesus: pregar, divulgar, anunciar, propagar o evangelho genuíno da palavra de Deus. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra levanta, a palavra da saúde, a palavra da vida, a palavra levanta o homem do cativeiro e dá vida para o homem. Oh, que maravilha é confiar em Deus, que maravilha é crer em Jesus, que maravilha. Pedro disse: não há outro nome dado em cima do céu, embaixo da terra, que venha salvar o homem, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu vejo aí o padecimento. Jesus não desistiu, Jesus não parou. Nós estamos uma lição hoje importantíssima. Que quisera que todos vocês estivessem presentes para ouvir aquele ensinamento do céu. Jesus se viu só, pendurado na cruz. A mãe de Jesus de longe, Maria, as mulheres, alguns discípulos, e os soldados romanos criticando, zombando de Jesus. Jesus pendurado entre os céus e a terra, no meio de dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda, zombando, criticando de Jesus, como Jesus, como disse agora, fosse um malfeitor, fosse um ladrão, fosse um sequestrador. Não, Jesus foi santo, toda a vida de Jesus foi santa, Deus com Jesus. E agora Jesus naquele sofrimento, naqueles cravos enormes nas palmas das mãos, pendurado no madeiro, nas pernas, e então aquele sofrimento, sangue escorrendo, eles recebendo escárnio e zombaria. E então ele pediu água, lhe deram vinagre numa esponja. Olha que coisa terrível, o pecado, a miséria que acontece nesse mundo de meu Deus. Quando Deus o criou, Deus criou lá o jardim do Éden, Deus criou o homem santo, criou a mulher santa, tirada da costela de Adão. Adão foi feito do pó da terra, como está em Gênesis, e o corpo vem do pó, e para o pó voltará. Mas o Espírito, ele vem de Deus, e ele quer voltar para Deus. Mas como? Se a pessoa se distanciou de Deus, entrou pelo caminho da desobediência, da rebelião, entrou no caminho estranho, preferiu dar ouvido ao diabo, dar ouvido a Satanás, do que dar ouvido a Deus. E Deus tinha deixado a ordem imperativa no jardim do Éden para Adão e Eva: olha, aqui está um jardim abençoado, de todo tipo de árvore frutífera vocês podem comer, porque eu criei para vocês mesmos. E você, Adão, vai ser o governador, você vai governar tudo isso aí. Adão, você vai dar o nome de todos os animais aqui que eu criei. Olha que honra, coisa fantástica. Como que o homem vira as costas para Deus?
tinha maldade, né? Era um animal manso, como o cão, como o gato na sua casa, e que a serpente falava com Eva, falava com Adão, estava sempre ali junto com Eva. E então o diabo viu aquela unidade de Eva com a serpente com a Eva. O diabo entrou, porque o diabo precisa de um corpo. O diabo precisa de um corpo. Ele é espírito, você não vê ele. Ele está por aí rodeando, procurando uma casa para ele entrar. A Bíblia diz que quando o homem aceita Jesus, ele sai, ele é expulso do homem, e o homem é liberto pelo poder de Deus, e o homem é transformado. O homem passa a ter agora reconhecimento de Deus, e tem prazer de caminhar para a igreja, tem prazer de estar no culto, porque ele agora ele aceitou Jesus. O demônio que perseguia ele, que perturbava ele, foi expulso da vida dele, e agora ele recebeu a bênção de Deus. Ele quer estar na igreja, ele quer estar nos cultos. Vai ter culto hoje, pastor? Vai ter oração hoje, pastor? Eu quero estar na igreja, eu quero estar na igreja. Tem prazer de estar na igreja, porque ele nasceu de novo. Mas aí então Adão no jardim do Éden, Eva no jardim do Éden, chamado jardim do paraíso, Deus fez ali o rio, água cristalina que jorrava para aquela família, para aquele casal, saciar e todos os animais saciarem, aqueles animais ferozes, né, como o leão, como o urso, né, como o lobo, como o tigre, etc. Eram animais mansos. Não era como se vê hoje, que o homem foge até de uma galinha choca, que voa para defender seus filhotes. Então em cima do homem ele corre, porque ele sabe que a galinha está nervosa, porque não quer deixar, não quer permitir que o cidadão se aproxime dos pintos. Assim também, lá no jardim do Éden, não era assim. No jardim do Éden era um jardim de paz, e Deus descia na viração do dia para falar com Adão e Eva. Deus descia para saber como estava a situação. E eu disse agora que a serpente então era como a cobra mesmo, e então o diabo entrou na serpente e ficava junto com Eva, e disse ela: olha, que Deus falou para você, Eva? Qual foi o mandamento que Deus deixou para você, Eva? Não, o que Deus deixou é que nós não podemos comer do fruto dessa árvore da ciência do bem e do mal, mas dessa que está em volta, essa aqui nós podemos comer à vontade, porque Deus deixou para nós. Mas essa aqui é a fruta da árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore aqui nós não podemos, é uma lei, é uma proibição, né? E então, aí o diabo entrou na serpente e disse: que boba, deixa disso. É que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Você vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. Isso é o que eu quero me referir, irmãos. Meus irmãos, não sei se a live está ligada. Olha aqui, você que está no outro lado, você está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem profética, porque eu ainda nem li a Bíblia. Cheguei aqui, Deus já mandou eu falar isso. Trazer essa mensagem para a igreja, para a nação brasileira, que venha dar meia volta, se converter, nascer de novo, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma, deixando o pecado, deixando a vaidade, deixando o orgulho, deixando a hipocrisia, deixando a avareza, deixando o ciúme. Isso é do diabo, não é de Deus. Deus fez o casal em perfeição, mas o diabo insistiu. A primeira vez passou, a segunda vez Eva resistiu, mas na terceira vez Eva cedeu. Aí é que está o perigo, a persistência. Eva deu ouvido ao diabo e se aproximou da árvore
viu aquela fruta bonita, grande, linda, cresceu o desejo de tirar uma daquelas frutas e comer. Coma, boba, é que sabe Deus que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele, conhecendo o bem e o mal. Esse Espírito está por aí. O servo de Deus está tranquilo na igreja, está cantando, está louvando, está exaltando, está se enchendo do Espírito Santo, vai para a casa alegre. De repente o diabo prepara alguém que você nem espera, conhecido, um amigo, como foi a serpente, lá no Éden, e vem para roubar a tua alegria, para roubar aquilo que você recebeu da parte de Deus. O porquê não, irmãos, abrir os nossos olhos para que não venhamos dar lugar para o diabo, mas vamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas, aí vem Deus, olha aqui, olha aí, agora ao cair da tarde o sol está se pondo, né? Por entre as florestas, agora Deus vem para falar com Adão, porque Adão é filho de Deus, foi Deus que criou. A Eva foi tirado da costela do homem do lado esquerdo, ele adormeceu. Escute, foi a primeira cirurgia que foi feita no mundo. Deus o que fez, dando sono pesado para Adão, ele adormeceu. Quando ele acordou, a sua esposa estava ao seu lado. Que lindo, que lindo. Para Deus não tem nada difícil. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Cantamos agora há poucos minutos. E então o que aconteceu? O que aconteceu? Houve um silêncio total no jardim. Um silêncio. Tristeza. Não mais aquela alegria. A floresta, a natureza, não mais tinha aquele prazer, aquela alegria. Os pássaros não cantavam mais. O barulho das águas pararam. Por quê? Porque o homem desobedeceu ao Criador. O homem desobedeceu a Deus. E o que ia acontecer? Acontecer que Deus desceu para falar com Adão. E agora, antes da queda, não era preciso Deus gritar no jardim. Não era preciso Deus dar grito no jardim. Mas agora foi preciso: Adão, oh Adão, aonde você estás, Adão? Houve um silêncio total. Bom, o que está acontecendo? Adão não está me ouvindo? Adão não está me respondendo? O que houve? Adão se escondeu. Adão se escondeu. Coisa que ele não faria. Eva se escondeu. E Deus bradou a segunda vez: Adão, oh Adão, aonde você estás, Adão? O olhar de Deus procurando por Adão. A Deus procurando pelo homem. Ele se escondeu. Pela terceira vez Deus bradou no jardim do Éden como trovão. E ele gritou de trás da folhagem: ouvi a tua voz soar do jardim e tive medo, temi. O homem fora de Deus tem medo. Veja o que o pecado faz. Antes não tinha nada disso, né? Ele se apresentava, era aquela festa. Agora ele pecou, ele deu ouvido à voz do diabo. A Eva deu ouvido à voz do diabo. Queira ou não, meu irmão e amigo que está me ouvindo, você está nas garras de Satanás. Sai de lá e vem para Deus. Então Adão se escondeu. Aí Deus disse: oh, mas quem mandou comer do fruto da árvore? Quem ordenou, Adão? Oh Adão, quem te autorizou? Eu não te falei que você não podia comer? A Eva não podia tocar nessa árvore? Aí houve aquele questionamento. A Eva disse que foi a serpente.
Adão disse que foi a mulher. E então ficou aquele jogo de empurra. E que fez Deus? Olha, irmão, havia paz, havia vida. Deus não criou para morrer, mas para viver como os anjos. Já ouviu falar que anjo morre? Não, anjo não morre. Então, mas através da queda, o apóstolo São Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então a morte entrou no mundo mediante o pecado de Adão e Eva. Não foi eu, não foi você, não foi eu nem você. Mas só isso, pastor? Não, entrou a doença. Hoje a pessoa anda de boleta, a pessoa anda cego, a pessoa anda surdo, a pessoa anda mudo, a pessoa anda paralítico, a pessoa sofre do coração, a pessoa sofre do rim, a pessoa sofre do pulmão, a pessoa sofre do estômago, né? E assim, etc., das vistas, da garganta, da audição da cabeça. Salário do pecado. A pessoa paga um preço caro, mas antes não. Antes não era isso assim. Havia paz no jardim do Éden. Aí Deus então diz: Adão, com o suor do teu rosto você passará a comer. Vai trabalhar 8 horas de sol, do amanhecer ao atardecer. O homem comerá do suor do seu rosto. Mas não era assim antes. Não era assim antes. E então ele diz para a mulher: com dor tu terás filho. Também não era assim antes. E o teu desejo será para teu marido. Não era assim antes. E a serpente foi amaldiçoada também. Você rasteirá pelo solo e comerá do pó da terra. Você vai picar o calcanhar do homem e o homem vai pisar na tua cabeça, vai esmagar na tua cabeça. Irmão, que coisa terrível! Que coisa terrível! A desobediência levou o homem a tudo isso. Veja o que acontece no mundo: as guerras, matando sem misericórdia, sem compaixão. Você deita e não levanta mais com a tua família. As crianças pagando preço. Veja lá em Gaza, lá em Israel, na Rússia, naqueles países que vivem só em guerra, destrói tudo, aqueles prédios de noite. Não vê nem a hora que morre. Irmão, isso é a ganância do homem, é o pecado do homem, é a ignorância do homem, é a pessoa que quer ser o tal, não tem humildade, não tem amor pelo próximo. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, de coração, e encontrará descansos para vossas almas. Que bom é quando nós damos ouvido à voz de Deus. É quando nós acreditamos na Escritura Sagrada. Quantas pessoas que saíram, que viraram as costas para Deus, desde o início do mundo, aquele povo que Deus tirou do cativeiro, subjugado, trabalhando forçado, apanhava pelos carrascos, do tempo de Faraó, sem misericórdia, não podia parar, não podia ficar em pé, não, que já havia um carrasco lá, e ele chicoteava até sair sangue. Irmãos, isso não é amor. A feitura, o homem feito e criado por Deus na situação daquela. Olha que Deus enviou, levantou Moisés para tirar o povo, enfrentar Faraó, enfrentar o exército poderoso do mundo. Deus preparou Moisés para ir falar com eles lá, Arão, para deixar sair o povo. O próprio Deus fez com que passasse toda a sua bondade diante de Faraó. Foram 10 pragas. Por último, a morte dos primogênitos, porque Faraó não cedia, Faraó não deixava sair o povo do cativeiro. E Deus então
Deus então fala com Moisés: vai, volta lá, Moisés. Se eles não deixaram o meu povo sair para me adorar no deserto, eu vou enviar as pragas, a praga dos primogênitos, até o filho, o neto de Faraó vai morrer. E não só os jovens primogênitos, filhos primogênitos de todo o território do Egito, mas os animais também. Que coisa terrível! Mas Faraó não deixava sair o povo, não obedecia a Deus. E o que Deus fez? Eles deitaram, quando levantaram de madrugada, viram o campo tomado de corpos, seres humanos, os primogênitos e também dos animais. Só que eu quero esclarecer aos irmãos que Deus é Deus, Deus nos ama. Deus nos ama. Olha, a praga não atingiu o povo de Deus. O que Deus disse para Moisés? Moisés, fala com o meu povo para que ele faça um sacrifício e tire o sangue, colha o sangue dos animais e peça para que cada um do povo de Israel passe na verga das portas, para que quando o anjo da morte passar à meia-noite, aonde tiver sangue, ele vai passar de largo, porque ele vai saber que ali é uma família cristã. Mas aonde não tiver sangue, eu destruirei todos os filhos primogênitos do Egito. E isso aconteceu, meus irmãos. O anjo da morte só respeitou aonde tinha sangue. O povo obedeceram na risca. Eu ontem pude falar isso na igreja do Figueira, que Deus nos chamou para a obediência. Nós somos o povo de Deus. Jesus deu o exemplo da obediência e que nós precisamos obedecer. Nós somos um povo especial, zeloso de boas obras, um povo separado, não pelo político, não pelo governador, não pelo senador, nem presidente, mas por Deus. Nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Precisamos cuidar da nossa vida, precisamos cuidar da nossa alma. Então, Jesus morreu. Aí veio Jesus, mas antes disso, Deus chama Abraão e pede para Abraão que Abraão viesse sacrificar o seu filho. Ora, gente, Abraão sofreu com Sara todo o seu tempo, um homem riquíssimo, querendo um filho, mas a mulher dele era estéril, a Sara não podia dar filho para Abraão. Então o que ele fez? Ele estava na tenda, quando chegou 2 varões e conversou com ele na porta da tenda. Disse: Abraão, olha que daqui a 1 ano a tua esposa vai ter nos seus braços um filho. Sara estava na tenda, ele sentado na porta da tenda. Sara ouviu os anjos falarem com ele. Ela riu. Por quê? Porque ela já era idosa, já tinha passado o tempo dela e dele. Aí o anjo viu e perguntou para Abraão: mas por que tua esposa está rindo? Por que ela está achando engraçado isso que eu estou passando para você? Daqui 1 ano eu voltarei e ela terá no seu braço um filho. Dito e certo. Quando completou o ano, Sara estava com Isaac no seu braço. Ela deu o nome de riso, porque ela riu na hora que o anjo falou. No decorrer do tempo, Deus pede a Abraão seu filho em sacrifício. Olha aí, irmão, olha aí. O pai esperou todo o tempo para adquirir aquela criança, ficou feliz, a Sara. Mas agora vem uma ordem imperativa da parte do Criador: vai para o Monte Moriá, leva teu filho, leva a lenha, leva o animal para transportar a lenha, e o teu filho e mais alguns dos teus servos. E Abraão não falou com Sara. Já pensou se ele falasse com Sara? O que ia acontecer? Sara não ia permitir. Aí viraria uma guerra no sentido. Abraão se calou.
como homem de Deus, como profeta de Deus, como o patriarca da casa. Ele pegou o seu filho, chamou o seu filho, não era criancinha não, já era de 12, 13, 14 anos por aí, e de madrugada pegou o jumento, pegou seus servos e foram rumo a Moriá, subir a montanha, no lugar determinado por Deus. E então ele foi, obedeceu na risca, Abraão, e foi para imolar seu filho lá no monte Moriá. E lá ele fez o holocausto, lá ele fez tudo direitinho, colocou a lenha, amarrou seu filho. Mas antes disso, quando eles iam subindo, seu filho lançou uma pergunta para ele: pai, onde está o cordeiro? O senhor disse que vai sacrificar um cordeiro? Aonde está o cordeiro? A lenha e o cutelo, sabemos que trouxemos, mas aonde está o cordeiro, pai? E Abraão silenciou, porque ele não queria revelar ao filho o que estava acontecendo. Mas o filho, muito obediente ao seu pai, seguiu. Quando chegou lá, Abraão arrumou tudo direitinho, amarrou as mãos, atou as mãos e os pés, pegou ele, deitou em cima. Olha aqui, irmãos, olha aqui, deitou em cima daquele feixes de lenha ali, deitou ele em cima. E Abraão olhou para o céu, e então ele pegou o fogo, ele pôs fogo na lenha e levantou o cutelo. Quando ele levantou o cutelo para matar o filho, imolar o filho Isaque, Deus bradou do céu: Abraão, Abraão, não faças tal, pois agora eu sei que você teme a Deus. Oh, que maravilha! Deus viu que Abraão não poupou nem seu filho amado, seu filho primogênito. Oh, Abraão, não faças tal, porquanto eu sei que você teme a Deus. Que coisa maravilhosa! É isso que precisamos fazer, irmãos. Quando Deus requer de nós alguma coisa, devemos fazer com amor, com dedicação. Hoje não existe mais isso, mas existe a oração, o jejum, Deus requerendo para em prol da obra dele, você na igreja para adoração ao Senhor. Abraão, a Sara ficou na tenda, não sabia o que estava acontecendo, mas Deus o abençoou. Abraão, o homem mais rico, homem temente a Deus. O que é que nós chamamos de Abraão? Filho na fé do patriarca Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Então, o homem pegou, o primeiro homem, Deus levanta agora Abraão. Para quê? Para resolver essa questão. Os judeus são descendentes de quem? De Abraão. Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, que estava no cativeiro. Era o povo de Deus que estava lá, e Deus tirou com seus braços fortes. E o que Deus fez? Com a saída do povo de Israel do cativeiro, Deus abriu o mar vermelho, coisa impossível, coisa que nunca tinha acontecido, aconteceu ali. E Faraó vinha com o exército atrás para restituir todo o povo de Israel de volta para o cativeiro. Por quê? Porque Faraó se arrependeu. E Deus, Moisés fala com Deus, e Deus diz: Moisés, que você tem na mão um cajado, bate nas águas. Moisés bateu nas águas, e as águas se abriram, o vento soprou do oriente e do ocidente, e as águas se fizeram uma muralha bem alta, e o povo passaram de pé enxuto. Glória a Deus, aleluia. Olha Deus cuidando do seu povo, e os inimigos vinham com um exército poderoso, mas morreram todos. Só escapou Faraó, que ele não entrou na água. Mas os soldados, o exército morreram, foi levado pelas águas, e o povo de Israel foram vitoriosos. Portanto, o Deus que nós servimos é o Deus vivo, poderoso e santo,
acreditando nele, abraçamos Deus, obedecemos a Deus, vamos fazer o melhor para Deus, o possível para Deus, porque Deus está conosco. Aleluia. Olhando pelo olho físico, como diz o pastor Eliezer ontem lá na Figueira, na vida natural, você não vê Deus, mas quando você fecha o olho, você vê Deus espiritual, né? Ele pregando sobre a mulher samaritana no poço de Jacó. Então, no natural, a mulher samaritana via ali o poço, tirava água, e Jesus chegou e falou com ela o que era necessário ela fazer. Porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço a beber? Jesus disse: eu te peço de uma água que eu tomo agora, e que logo mais eu tornarei ter sede. Mas eu tenho de uma água que, se eu te der, tu nunca mais terás sede. Jesus falou na vida, na parte espiritual, estragar a sede espiritual daquela mulher. E a mulher nem serviu a Jesus, deixou o cântaro e saiu para evangelizar a cidade samaritana. A mensagem de Deus nessa hora é uma mensagem profética baseada em Gênesis capítulo 1, 27 e Gênesis capítulo 3 em diante. Você pode ler ali do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, a queda de Adão. E também no capítulo 2 de Gênesis, que foi quando Deus fez a primeira cirurgia no homem. Deus nos ama, irmão. Sorria, Jesus está conosco, tá bom? Tenhamos uma boa semana da paz do Senhor. Pastor, qual era a mensagem que o senhor ia falar hoje? A minha mensagem que eu ia subir até aqui era em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Olha onde Jesus me levou. Jesus engatou a régua e levou lá em Gênesis, no início do mundo, para trazer essa mensagem a todo o Brasil e a todos nós aqui nessa noite. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Deus abençoe.